Olá, aluno, olá, aluna. E aí, tudo bem? Estamos iniciando, aqui de forma remota a nossa aula, né? A educação vai funcionar dessa forma este ano e a gente vai se adaptando. Espero que você se empenhe em estudar, se dedique o máximo que você puder e juntos nós iremos construir, com certeza, um caminho de aprendizagem maravilhoso e belo. Eu me empenho, você se empenha e a gente constrói juntos todo esse processo para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Certinho? Nós vamos trabalhar sobre mitologia, é o nosso primeiro assunto. Não sei se você se recorde, mas já falei algumas vezes com você sobre a mitologia. Nós vamos entender hoje o que é mitologia, né? Qual a importância da mitologia, quando surgiram os mitos e o que são esses mitos. Nós vamos na próxima aula aprofundar um pouco mais, adentrar em algumas mitologias importantes, como a grega, a romana, egípcia, a nórdica, até chegarmos à mitologia brasileira com o nosso tão conhecido folclore. Então eu vou dividir a tela com vocês para que a gente possa começar através do slide, né, trabalhar o nosso assunto. Como eu falei, o nosso tema de hoje é mitologia. Vamos juntos. Mitologia é o nome dado ao conjunto de crenças de determinado povo. Então, mitologia são todas as crenças de um povo. O que é crença? Crença é aquilo que eu acredito, tá? Então, é um conjunto de coisas que um povo acredita, que um povo acha que exista. A mitologia é um sistema de crenças composta por uma série de narrativas chamadas de mitos. Então, mitologia, para a gente entender, são as crenças do povo, de um determinado povo. E mito são as narrativas desta crença. Certinho? Mitologia são as crenças e mito são as narrativas desta crença. O que são narrativas? São as histórias contadas, tá? As histórias contadas e passadas. Essas histórias buscam explicar tudo o que existe e é importante para uma sociedade. Qual a importância desses mitos? Qual a importância dessa narrativa? É justamente poder explicar aquilo que existe, explicar aquilo que é importante. O homem da era clássica, o homem de milhares de anos atrás, muito tempo. Vamos trabalhar com Jesus, porque aí você vai ter uma noção. Jesus são 2000 anos. Imaginemos aí mais 1500, 2000 anos antes de Jesus. Então é muito tempo, né? O homem ele não tinha um pensamento científico como o que nós temos hoje, tá? Então ele precisava explicar, ele precisava entender a natureza, entender os fenômenos, ele precisava explicar os acontecimentos. E isso era associado à mitologia, às crenças que cada povo se reunia, criava suas crenças, os mitos eram histórias que iam rodando, e esses mitos, essas histórias explicavam tudo isso. O mito tem função determinada na sociedade antiga e primitiva. Inicialmente, ele serve para acomodar e tranquilizar o homem no mundo perigoso e assustador, dando-lhe segurança. Então, a crença hoje, vamos falar em crença. Hoje o cristão, aquele que crê em Deus, né? Ele crê em Deus e isso dá uma segurança para ele, né? Uma criança pequena, ela acredita no pai. Se ela vai pular, ela acredita que o pai vai ampará-la. Então, assim, isso dá segurança para ela. Então, os mitos para o povo antigo era uma forma de ter segurança, ter tranquilidade com tudo que acontecia ao seu redor. O que acontece no mundo natural passa a depender através de suas ações mágicas dos atos humanos. Ou seja, tudo que acontecia ao seu redor era culpa desses seres especiais. Que eram esses seres? Vamos falar da mitologia grega. Por exemplo, se chovesse e caísse um raio, era Zeus que estava com raiva, ele pegou o raio direto da sua gaveta e lançou sobre a terra, né? Então, assim, eles associavam esses fenômenos a deuses. Alguém se apaixonava. Nós tínhamos uma deusa na mitologia grega, que era a deusa Afrodite. Ela enviava o Cupido, que era o seu filho, e o Cupido era o responsável por enviar flechas
E essas flechas faziam com que as pessoas se apaixonassem. Então, assim, tudo que acontecia na natureza, na sociedade em si, a explicação deles é uma explicação mágica, associada a esses deuses. A mitologia se inicia muito tempo antes de Cristo. Como eu já havia falado, né? Ela se inicia milhares de anos antes de Cristo. Se associa o início da era mitológica ao surgimento da filosofia e o pontapé inicial para os primeiros estudos científicos, né? Então a filosofia ela inicia com o estudo dos mitos e também os estudos científicos começam também a partir daí, porque com o passar do tempo as pessoas começaram a se questionar sobre essa situação dos deuses controlaram tudo, e agora a gente começa a querer estudar, entender o porquê das coisas. Com os mitos, os vários povos criavam suas histórias associadas a deuses e heróis. Esses seres eram dotados de poderes divinos e com eles se explicava o surgimento da humanidade e justificava o acontecimento de tudo. Tá? Então esses deuses eram responsáveis por tudo o que acontecia. Literalmente tudo. Tinha o Deus da guerra, tinha o Deus da paz, tinha o Deus do amor, tinha o Deus de todos os deuses. E além desses deuses, nós tínhamos os heróis. Eles não eram deuses, eram homens que fizeram atos, né, atos grandiosos e acabaram ficando conhecidos na antiguidade, na época lá. Próximo. O que é mito? A palavra mito possui sua origem no termo grego mitos, que significa narrativa, como eu falei. Mitologia é o conjunto de crenças, mito é a narrativa dessas crenças. Assim, a mitologia pode ser compreendida como um conhecimento oral que visa explicar o mundo, como as pessoas conheciam esses deuses, como elas sabiam da existência deles. Era uma narrativa oral. O que é uma narrativa oral? Passada de um para o outro. Um falava para o outro, um passava para o outro, e assim a narrativa dos deuses ela ia sendo conhecida. O mito é a história contada oralmente, compostas por seres fantásticos, heróis, deuses, criaturas mitológicas. Essas são repletas de ensinamento e foram um tipo de conhecimento. Esses deuses existiram? Óbvio que a gente sabe que não, né? Zeus, Hércules, Hera, Thor, Poseidon, eram todos deuses que povoavam, né, as mitologias. Júpiter, Vênus, eles existiram? Nós sabemos que não. Mas é importante? É. Por que é importante? Porque é um tipo de conhecimento. Era o conhecimento científico e filosófico que eles tinham na época. Era a forma que eles tinham de explicar a natureza, era a forma que eles tinham de explicar os fenômenos, era a forma que eles tinham de controlar o povo, tá? De impor regras, de impor leis. Todas as regras, leis, crença, toda a crença religiosa, e a gente vai poder ver depois que até a arte, né, o teatro, a dança, a música, tudo isso nasceu dessas crenças mitológicas. Tudo isso nasceu no intuito de, como eu posso dizer, no intuito de adorar e de satisfazer a vontade desses deuses, que controlavam tudo, que faziam tudo. Então, por isso é importante, porque é o nascimento e é o surgimento da filosofia, da ciência, e da pesquisa e de muitas outras coisas. Os mitos são classificados em duas formas, tá bom? São os mitos cosmogônicos, são os mitos de origem. Os primeiros estão relacionados a eventos que explicam o surgimento do universo, tá? O surgimento de tudo o que aconteceu. Por exemplo, nós temos na Bíblia lá a narrativa da Arca de Noé, né? De Noé. E nós também temos uma narrativa idêntica na mitologia grega. Nós também temos uma narrativa idêntica à mitologia romana. Então, assim, as mitologias, elas criavam histórias, narrativas, que contavam como tudo começou, como tudo iniciou, né? Nós temos na crença cristã que foi Deus quem criou
o homem, né? Lá Adão, Eva, Deus criou. Na mitologia já é diferente, né? Na mitologia grega, Zeus é o pai de todos, Zeus é o Deus de todos. Então foi Zeus quem criou tudo, foi Zeus quem fez tudo. Na mitologia nórdica, a gente tem Odin, né? Odin foi o cara que orquestrou todo o universo, que montou tudo. E por aí a gente vai. Então, os mitos cosmogônicos, eles são os mitos que explicam origem, o início, o começo de tudo. E nós temos os mitos de origem, que explicam o surgimento de um local ou de uma tradição, tá? Como surgiu tal lugar. A mitologia grega, ela mesma, ela tem bastante disso, que ela mostra os locais dela, as tradições e várias coisas. Então a gente tem dois tipos de mito: cosmogônico e o mito de origem. Certinho? Não é possível precisar a quantidade exata de mitos ou mitologias existentes, né? Diversos povos construíram diferentes e complexos sistemas mitológicos. Você está me vendo falar da mitologia grega, da mitologia nórdica, da mitologia egípcia, da mitologia japonesa. Então, assim, na época, cada povo se reunia, né? Cada povo tinha a sua junção, cada terra se reuniu ali e eles criavam sua própria mitologia. Por isso tantos deuses diferentes, por isso tantos senhores criadores do universo diferentes, porque cada um criava o seu, cada um tinha a sua história, cada um tinha os seus heróis. Nós temos aí hoje na Marvel o tão conhecido Thor, né? Mas, na verdade, o Thor, de verdade, era um deus da mitologia nórdica, era o deus do trovão, né? Então, assim, na mitologia nórdica, Thor era um dos deuses mais poderosos que existiam. Na mitologia nórdica, o próprio Loki, que a gente conhece também na Marvel, na mitologia nórdica, eles acreditavam que Loki existia. Loki era o deus da trapaça, o deus da brincadeira, era o deus da festa, da bagunça. Então, eles associavam a isso. E já você parte para a grega, por exemplo, já é diferente. É Zeus, né? Zeus era responsável pelo trovão. A gente tinha outros deuses, Hera, que era a mulher de Zeus, Hércules, que era um semideus, era o deus da força, Aquiles, que já não era deus nem semideus, Aquiles era um herói. Então, assim, a gente percebe que cada lugar tinha a sua história, cada lugar tinha o seu, e assim eles se organizavam com tudo isso. E assim a gente finalizou o nosso slide. Eu espero que você tenha entendido, né, o que é a mitologia, como ela funciona, né, como ela trabalha. A gente sabe que mitologia é a junção de crenças de um povo, e a gente entendeu que os mitos são as histórias que vão rodando, né? Nós entendemos que existem dois tipos de mitologias: a cosmogônica e a de origem. A mitologia cosmogônica é a mitologia que explica, né, toda a criação, todo o universo, o surgimento de tudo, e a de origem explica a criação de lugares, de acontecimentos, de eventos. Por exemplo, uma ideia de mitologia de origem, Hércules, com os 12 trabalhos, né? Eles contam toda uma história em cima dos 12 trabalhos de Hércules para que Zeus pudesse reconhecê-lo de fato como teu filho. A nossa aula foi essa. Na próxima aula eu venho falando um pouquinho sobre um pouco de cada mitologia em separado e um pouco de cada deus também em separado. Façam as atividades, qualquer coisa, estamos juntos.